Esta é a parte 2 de uma longa discussão sobre como a Suécia virou a maior exportadora de artistas e produtores de música pop per capita no planeta. Dessa vez a gente vai dos anos 70 com o rock pop do Jürgen Tider, que virou o Rock 7 mais tarde, até a Eurodance dos anos 90 e a morte de Dennis Pop. Vai ter ainda mais um episódio sobre Nene Cherry até a década de 2010. A gente não está tão interessado só em listar quem fez sucesso e ganhou grana nesse período. O interesse aqui é próprio da etnomusicologia, uma arte das ciências humanas que pensa a música como um fenômeno antropológico mesmo. Tenta explicar por que as pessoas fazem música da forma que elas fazem, porque suas músicas dão ou não dão certo junto ao público contemporâneo, como se relaciona a música feita no passado ou em outros cantos do mundo. Por isso, o sucesso econômico de bandas como Roxette e Ace of Base conta pra gente só na medida em que ajuda a explicar os anseios dos suecos dos anos 90, por música otimista, por exemplo, numa época de recessão econômica e incerteza do futuro. Na musicologia, a Suécia interessa por ter superado um mal de todos os países de línguas minoritárias. O livro Big Sounds from Small Peoples, do Roger Wallace e Kirsten Malm, é um ponto de partida precioso sobre a dificuldade enfrentada por indústrias fonográficas de países com línguas faladas por pouca gente, por poucos milhões de habitantes, às vezes menos do que isso até. Na era da internacionalização da indústria fonográfica, a época do vinil e do cassete, ficou mais fácil exportar música e países como os Estados Unidos da América e Inglaterra mostraram ter um poder de ditar os rumos da cultura musical do resto do mundo inteiro, a ponto de preocupar os mais tradicionalistas em países pequenos como Romênia, Micronésia ou Senegal. Isso, antes de tudo, fez com que músicos e estilos tradicionais desses países começassem a deixar de interessar a juventude. Segundo os autores desse livro que eu falei, a gente pode falar de uma época de dominação cultural, entre aspas, do mundo anglófono a partir do surgimento do rock and roll, um tipo de dominação musical que nunca aconteceu na história. Isso não por motivos de conspiração global dos Yankees e britânicos. Eu cito aqui, a organização da indústria de música pop global se reverteu em um oligopólio transnacional, fazendo com que países pequenos, áreas culturais e linguísticas menores tivessem mercados menores, com dificuldade de tornar a produção fonográfica comercialmente viável. Isso não foi o caso do Brasil, porque a gente tem uma população que passa dos 100 milhões de pessoas. A nossa música, além disso, é exportada para outros países lusófonos, tipo Angola, Portugal. Então existe um mercado grande aqui que permite aos músicos terem fama, até fazerem fortuna com shows, venda de merchandising. Esse não foi o caso da Suécia por um bom tempo, no começo dos anos 80, por exemplo, pois se tratava de um país de 8,3 milhões de pessoas só, uma língua pouco estudada fora de lá e isolada geograficamente. Então a pergunta que fica pra gente é: como a Suécia superou essa dificuldade? E começamos a respondê-la no episódio anterior, via a hibridização de sua cultura musical, a adoção do inglês simplificado como língua de expressão musical, com a modernização do sistema educacional e da indústria. Só que daí surgem duas consequências com as quais os suecos ainda têm que lidar, e que reflete duas formas muito distintas de pensarmos o fenômeno do pop. E John Story foi alguém que deu uma resposta legal sobre essas duas formas dominantes, mas antagônicas da gente pensar o que é a cultura popular. A primeira forma vê a cultura popular como uma cultura imposta por indústrias culturais capitalistas, concebida para lucrar e manipular ideologicamente. Isso seria a cultura popular como uma estrutura, diz ele. A segunda forma via a cultura popular como uma cultura espontaneamente emergente de baixo, do povo autêntico, entre aspas, da classe trabalhadora ou de uma subcultura. A música seria, por exemplo, a voz do povo aqui. E isso é uma versão, uma leitura de cultura popular como agência. O ponto de vista tomado aqui vai pensar esses dois polos, estrutura e agência, como elementos presentes em qualquer manifestação cultural. Músicos não são uma gente tapada que obedece cegamente os ditames de tal indústria cultural dos capitalistas. Eles são criadores de cultura também, são atualizadores dela. Certamente eles são constrangidos por tradições, por tendências ou por até imposições de empresários, mas eles vão além disso, os bons pelo menos. Eles têm que ir muito além disso para se imporem, antes de tudo, como inovadores dentro do seu gênero musical
E é só assim que bandas e intérpretes vão ser lembrados depois de décadas e não ser esquecidos como a maioria é. É só assim que as bandas vão ser conhecidas por gente de todo canto do mundo também. E é desse nível de bandas que a gente está falando. Então músicos são agentes da cultura subordinados por uma estrutura. Talvez a gente possa pensar a fórmula assim. Em nenhum caso mostra com maior clareza essa esfera de estrutura e agência funcionando juntas do que o de Stickan Andersson. Foi um dos pais do pop sueco. O Andersson é antes de tudo um empresário. Ele começa a trabalhar na indústria fonográfica em 1964 com a criação da Polar Music. Nessa época rolava na Suécia algo chamado movimento musical. Foi uma espécie de discussão ampla na esfera pública sobre como preservar a qualidade da música sueca do comercialismo, entre aspas. E como o governo podia ajudar a incentivar a preservação da língua e da expressão sueca, sobretudo em meio à juventude. Em 1974, o parlamento chegou a passar uma lei de política de incentivo cultural, cujo objetivo era ir contra os efeitos negativos do comercialismo na área da cultura. A pauta, por incrível que pareça, unia tanto setores da esquerda radicalizada, pessoal do PROC, quanto da direita conservadora. E a interpretação conservadora associava a cultura comercial vinda dos Estados Unidos e Inglaterra como uma decaída da qualidade de padrões artísticos do passado glorioso da Europa, e por isso a nossa música, diziam eles, tem que ser protegida. Já a esquerda radicalizada associava a cultura comercial com uma manipulação ideológica dos Yankees e domesticação da juventude. Ela se constituía como uma força pacificadora que preveniria a mudança social saudável e revolta contra o status quo. Então, no nível prático, a lutar contra esse tal comercialismo na música seria também proteger os artistas locais. Isso é importante. Se a gente observa as listagens de maiores sucessos de redes como a Sveriges Radio da época, que é a Rádio Suécia, a gente constata que dentre as 10 músicas mais tocadas, geralmente 2 só eram em sueco. O resto era em inglês, às vezes italiano, às vezes em outra língua, tipo alemão. Essa foi a média de toda a década de 1960. E o resto, música gringa. Então isso refletia, claro, na venda de discos também, já que nessa era pré-internet você conhecia a música que tocava na rádio, na TV, ou que teus amigos te mostravam. Tem um índice que funciona meio como um top 10 chamado Svensktoppen. Essa foi uma lista de 10 músicas mais famosas que saía a cada semana. E ela virou uma instituição sueca na altura dos anos 70. Foi algo que todo mundo parava para ver e acompanhar. O que aparecesse nela refletiria diretamente nas vendas, depois de um tempo, e nos sucessos das turnês que a sua banda iria fazer daí em diante. Todas as revistas musicais e jornais comentavam, discutiam as escolhas do público sueco como se aquilo fosse um termômetro do espírito do tempo. Foi justamente com base nisso, um mero top 10 de música, que a discussão nos gabinetes do parlamento sueco ganhou força. Uma vez que o parlamento passou leis de protecionismo de sua cultura, vieram os programas de incentivo cultural, que envolvia grana, dada para artistas e produtores, e movimentos de renovação da música folk escandinava como prog com 2 Gs, que não tem nada a ver com rock progressivo. Mas de certa forma esse incentivo saiu pela culatra. O prog foi um movimento que não tem uma unidade estética muito exata, ele é só um movimento da esquerda sueca a favor da manutenção da sua língua e suas tradições, e ele acaba embarcando tanto música eletrônica como música dos hippies, por exemplo. Mas como artistas e produtores diversos precisam pagar as contas também, e eles sabiam das tendências da indústria internacional melhor que qualquer um, muitos deles aplicaram essa grana criando releituras de sucessos internacionais, só que em sueco. E assim eles agradavam um público jovem que estava ávido por cultura anglófona e também os puristas culturais. E aí que entra o camarada chamado Stickan Andersson. Ele foi uma figura central aqui, meio porque ele conseguiu burlar essa política da época e dar um rumo inusitado para a música pop do país. Existe um dispositivo legal chamado Sub-Publishing. Com ele, você, na condição de empresário de uma gravadora, vai lá e compra os direitos de um tal artista, digamos, do Elvis. Daí você passa a atuar como um agente das suas músicas no território particular. Será você quem vai recolher os royalties dessa música sempre que ela tocar num programa da TV local, por exemplo, na rádio, ou entrar numa coletânea, coisa do tipo. E o sub-publisher repassa uma porcentagem dessa grana recolhida para a gravadora original, presta contas com ela,
Mas como ele é o cara que monitora os usos das músicas do Elvis no seu país, ele também pega uma fatia do dinheiro para si. E o Stikkan Andersson fez isso numa época em que, segundo o direito comercial internacional, a Escandinávia era considerada uma região só unificada para compras de direitos autorais. As línguas desses 3 países que formam a Escandinávia, Noruega, Dinamarca e Suécia, são línguas muito parecidas, o pessoal se entende. E a população de todos esses países juntos é 20 milhões de habitantes, é menos do que a população da Grande São Paulo, da Cidade do México. Então, que contasse como uma coisa só. E o Stikkan Andersson sabia disso e comprava os direitos das músicas de sucesso que ele acompanhava de perto, traduzia essas letras por conta própria para o sueco e vendia para os seus vizinhos dinamarqueses e noruegueses, que não tinham outra saída. Os direitos escandinavos eram do Stikkan Andersson de qualquer jeito, eles tinham que comprar dele. Ou seja, ele tinha que comprar os direitos autorais de um artista, isso custava bastante dinheiro, só que ele ganhava 3 vezes com as suas músicas, uma vez atuando como subagente desses direitos autorais, uma segunda vez vendendo os direitos para os vizinhos e numa terceira vez lançando versões suecas de grandes sucessos pela sua própria gravadora, Polar Music. Com as políticas protecionistas de 1974, o top 10, que é o Svensktoppen, da Rádio Suécia, teve que mudar as regras e bloquear todos os sucessos internacionais cantados em língua inglesa. A essa altura, isso pouco fez diferença para o empresário Stikkan Andersson, já que ele estava ocupado com a sua própria banda, o ABBA, escrevendo músicas próprias. E Waterloo, que a gente falou no último episódio, foi a música que lançou o ABBA ao mundo, e é justamente do ano de 1974, não é por acaso. Foi esse ano de mudanças parlamentares. E o Andersson era tão picareta, ou tão esperto, que inicialmente ele aplicou a técnica usada na Polar Music na própria banda dele. Então eles lançavam as músicas de maior sucesso do álbum em sueco. Com essa versão sueca eles podiam contar nesses programas de rádio, nas Svensktoppen e tudo mais. E também lançava a mesma música em inglês, que saía no mesmo disco. Então essas versões em inglês iam vender igual água para o público internacional. Waterloo, é claro, ganhou a primeira posição do Svensktoppen de 1974 por várias semanas. E o ABBA vendeu 5 milhões de cópias do disco para todo mundo desde então. A gente avança 2 anos aqui para 1976. Proggens historia. Uma época em que o protecionismo do governo dava seus primeiros resultados positivos. 2 anos de leis de incentivo ao uso da língua sueca se provaram bastante positivos para os próprios músicos, principalmente. Essa virou uma profissão viável e relativamente estável num país que ainda batalhava para se reerguer economicamente, construir um estado de bem-estar social decente. A Suécia não produziria os próprios Beatles, só nos casos de exceção, tipo o próprio ABBA, mas pelo menos essas leis garantiriam uma cena vibrante, seus próprios festivais de verão, com programas de TV e rádio apoiados pelo Ministério da Cultura. Esse contexto permitiu a um filho de encanador e de uma dona de casa chamado Per Gessle, nascido em 1959, a se profissionalizar como músico também. E o Gessle formou Gyllene Tider, uma banda que funcionou para aquela geração igual o Legião Urbana funcionou no Brasil. Goste ou deteste, não existia um sueco que não soubesse cantar uma porção de música deles. A grande inovação do Gyllene Tider foi se aproveitar das estruturas simples do pop rock internacional numa época sem grandes bandas locais de pop rock. E tudo isso eles fizeram em língua local. The Police talvez seja a primeira banda que vem à mente ao ouvir um álbum como Navi Folliren. Ao se atualizar musicalmente, lançando vez e outra versões em inglês de seus sucessos, o Gyllene Tider foi além de outra tradição vigente na Suécia até hoje, que é a tal da tradição das dansbands. Dansband significa bandas de baile, banda para dança, e elas são uma atualização do Schlager que a gente viu lá atrás, só que depois dessas leis de protecionismo. É como se fosse um Schlager menos alemão, um pouco mais fiel às tradições suecas, que goza de sucesso até hoje, tendo em vista um programa de TV famoso de lá, que
surgiu em 2008, chamado Dansbandskampen. É tipo um sabadão sertanejo de bandas numa competição eterna, com entrevistas reverentes e participação direta da plateia. Essa tradição ganhou contornos próprios, como a gente vê no próprio nome das bandas, que terminam sempre com X, com Z ou com S. Você tem o Wizek, você tem o Thor Eriks, Sven Ingvars, Titanics, Bonus, Fernandos, sempre a mesma coisa. Com sua imagem sempre reverente, cantando na cafonice típica da música folk europeia, sobre um mundo simples de amor, de otimismo, de harmonia infinita. O pesquisador Lars Liljenström conta que cerca de 3.000 bandas desse estilo estavam na ativa na época do Gyllene Tider. Era de se esperar que a juventude quisesse algo diferente. Por mais bem sucedido que fosse, o Gyllene Tider sofreu com o mal das bandas de países pequenos que a gente falou. Eles lançaram 4 álbuns, só que eles só vendiam para o seleto público sueco. Logo eles se cansaram. A ambição talvez tenha falado mais alto. Em 1982 a banda acaba e o Per Gessle sai em carreira solo em busca de um projeto mais ambicioso, mais amplo, capaz de revolucionar o pop sueco como o ABBA tinha conseguido há uma década atrás. Ele só consegue encontrar essa fórmula após anos de pesquisa quando se depara com uma promotora de eventos chamada Marie Fredriksson. E a Marie também era vocalista de uma banda chamada Strull, uma banda de punk e new wave. As canções que eram para entrar no terceiro álbum solo do par viram o álbum de estreia do Roxette, a nova banda dos dois. Não fica quase nada daquela reverência do punk do Strull. Pearls of Passion é o resultado desse encontro. Mas como o Roxette dá certo? Em partes a transformação completa e gradual que os dois vocalistas souberam fazer. Transformação na imagem deles, no estilo de gravação e até de vocal. E seguindo os passos do ABBA, também eles trocaram da língua sueca para o inglês. O primeiro álbum ainda está na chave de baladas e no visual convencional, como a gente vê em uma música como It Must Have Been Love. Baladas nesse estilo eram meio que uma área cinzenta para onde boa parte das bandas de hair metal dos anos 80 ia para morrer. Então você tem bandas tipo Whitesnake, Guns N' Roses mais tarde, Poison, Bon Jovi, etc., que foram todas bandas que começam no hair metal e ganham público convencional só quando começam a lançar baladas e ficam multimilionários com isso. Antes disso, o público de todas essas bandas era ainda um público seleto do hair metal. O Roxette soube se aproveitar disso para sobrepujar o reinado cafona e otimista das dance bands suecas dentro do seu país. E diferente dessas bandas, o tema do amor num álbum como Pearls of Passion é uma fonte eterna de depressão, intensificada pela dramaticidade dos vocais da Marie Fredriksson. Quando a gente vê o encarte desse disco, a gente vê que as letras seguem um padrão óbvio. São todas músicas que tratam de anseio, de separação, de amores impossíveis, de intranquilidade. Isso bastou para soar inovador na Suécia, mas o sucesso de Pearls of Passion acabou sendo tímido no resto do mundo. Baladas atmosféricas nesse estilo poderiam ser gravadas por David Coverdale, por Axl Rose, então não dava para competir com esses caras que já eram nomes consagrados, produzindo lá no centro da indústria fonográfica, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Apesar disso tudo, o Roxette provou ser capaz de emplacar algumas músicas como Surrender e It Must Have Been Love, onipresentes em coletâneas e playlists de motel de beira de estrada no mundo inteiro dali pra frente. Essas músicas foram reconhecidas, só que ainda os artistas não eram. Ainda não. A virada vai ocorrer no segundo álbum. No mesmo ano em que surge o Roxette, surge no resto da Europa coisas inovadoras tipo Desireless na França. Uma música como Voyage Voyage é de 86. Voyage, voyage. Echo the Bunnymen também naquela época tinha estourado na Inglaterra. Killing Moon é uma música de 84.
E notem o visual que o Roxette foi assumindo até um álbum como Look Sharp, de 88. A atitude e sonoridade se torna mais upbeat, mais animada, com letras de superação do amor. Aquela dor de cotovelo eterna do primeiro álbum vira superação. O cenário é muito próprio da MTV, de coisas que estão rolando na TV na época. Então, quando o Roxette chega a um álbum como Joyride, que talvez seja o mais famoso deles, de 1990, a transformação está completa. Eles saem da ressaca da humanidade que foram aqueles últimos anos dos anos 80, ajudam a inaugurar uma cultura musical de hedonismo despreocupado, de individualismo, de obsessão com o próprio sucesso, que vai ditar o caráter da música. E aqui novamente vem a fórmula sueca. Joyride é um álbum que vai fazer 30 anos agora e ainda vende que nem água. Ele foi gravado em nada menos do que 11 meses, com uma equipe de marqueteiros, de estudiosos das tendências do mercado por trás, com músicas arquitetadas para emplacar em rádio. E o Roxette depois disso grava mais um álbum e já era. Porque ninguém aguenta turnês eternas por 8 anos seguidos. Ele já, aliás, estava na faixa dos 30 anos, eles começaram tarde o Roxette, e foi isso que eles fizeram, consagrando-se como uma das maiores bandas dos anos 80. Depois disso, houve várias voltas, tanto do Julian Tider quanto do Roxette. O par continua com um projeto solo, ao passo que a Marie Fredriksson faleceu em 2019, aos 61 anos, em decorrência de um tumor cerebral. O fim do Roxette dá prova nova da vitalidade do que eu estou chamando de fórmula sueca, embora deite por terra todas as pretensões do protecionismo linguístico do governo sueco e dos músicos do prog, que a gente vê surgir lá em 74. A partir daí, mais do que nunca, artistas suecos de destaque não vão pensar duas vezes antes de gravar tudo em inglês. Roxette mesmo não tem uma única música em língua natal. Em vez de se subordinar às tendências de fora, eles acabaram colonizando a cultura internacional com um novo tom, uma nova forma mais simples de emplacar hits. Também do lado dos produtores musicais da geração de 90, a questão do purismo cultural sueco deixa de ser um problema. A gravadora Swemix, com esse nome explicitamente em inglês, foi a segunda revolução do pop sueco. O melhor documento disponível sobre essa etapa do pop sueco é o documentário recente escrito pelo James Ballard para a BBC. Ele é um documentário de 2019 cujos trechos a gente vai usar eventualmente para mostrar o que aconteceu nessa época. Só que isso vai ter que ficar para o próximo episódio. Anos 90 da Swemix a Cheiron Records, cobrindo o surgimento do Ace of Base até o momento que alguns produtores suecos visionários engolem intérpretes como Britney Spears, Backstreet Boys, etc., mastigam e devolvem-nos em um formato sueco para o mundo, reinventando a música pop em um formato comercial agressivo, gostemos ou não, vai ser algo que a gente vai tratar também. Aqui o intérprete importa e faz menos coisa do que os produtores que estão trancados numa gravadora. No último episódio, na parte 4, a gente trata como os suecos se aproveitam dessa fase de reinvenção e profissionalização da música pop para reinventar a sua própria música, em um formato adulto e muito mais profundo. E aqui é o momento que surge minhas musas, Neneh Cherry, Robin, Lykke, Karin Dreyer Andersson, um registro de música popular respeitado até pelos meios alternativos. E a gente teve que ler um bocado de coisa para fazer esse episódio, então as referências a gente vai deixar tudo aí para quem quiser se aprofundar no assunto. Valeu e até a próxima.